Você é uma dessas pessoas que gosta de dirigir e sentir essa relação entre o homem e máquina. E por acaso você está sentindo que nos últimos anos, cada vez menos você consegue essa resposta da máquina aos comandos que você impõe ao veículo? Hoje vamos falar de um dos sistemas que tem inibido quase por completo a interação do homem com a máquina, o acelerador eletrônico. Você gosta de tecnologia automotiva? Então está no canal certo. DPN, da paixão ao negócio. Ok, vamos dar entrada então a esse tema do acelerador eletrônico, que, como estávamos falando no início, é, mudou a forma que o motorista se comunica com a máquina, a forma que cada um de nós, pisando o acelerador, é, pedimos ou nos conectávamos com o acelerador propriamente dito, né? Que é aquela sensação de potência, de torque, aumento de RPM. Isso antigamente era um sistema direto, um sistema mecânico, cabo de acelerador, cabo de aço. Hoje vamos ver agora que mudou bastante. E não só mudou a forma de mexer nessa borboleta da aceleração, senão o próprio conceito de funcionamento, que aí é onde entra a essência desse vídeo. Ok, para isso vamos utilizar como sempre, os artigos que eu escrevo lá na revista O Mecânico. Vejam aqui na tela, já temos a edição 361 de junho de 2024, está entre as páginas 50 a 54, esse tema foi abordado. E reparem aqui, até o título é diferente do que eu estava falando, fala de conceito e gás, sim, acelerador eletrônico, mas conceito e gás. E justamente isso é a essência que eu estava falando para vocês. O que é que muda? Que muda a forma que a gestão eletrônica do motor passou a interpretar esse movimento da borboleta. Então, como eu estava comentando para vocês, nos carros durante muitos anos, a gente tinha o pedal do acelerador, um cabo de aço que imprimia um movimento mecânico angular na borboleta e o motor acelerava. Estamos falando principalmente do motor ciclo Otto, motor quatro tempos com velas de ignição, mas o diesel também acelerava a partir de um cabo de aço. E agora vamos ver que esse conceito e-gás ele é válido para os dois principais tipos de motores a combustão interna, ou seja, motor a gasolina, ciclo Otto, flex, o que for, e motor ciclo diesel, ok? E que é essa mudança? Bom, vamos primeiro que nada falar desse conceito e-gás. Aliás, nós podemos encontrar isso como conceito e-gás, conceito e-torque, dependendo do fabricante, e alguns fabricantes passaram a chamar esse tipo de acelerador também de drive-by-wire, ou seja, condução por cabo. Mas nesse caso não seria o cabo de aço, seria o cabo elétrico que passa um sinal elétrico. Mas o conceito e-gás, basicamente, o que quer dizer que toda vez que o motorista pisa no acelerador, está mandando um pedido, uma demanda, está solicitando torque. E aí é que pega. É que na nossa cabeça nós pensamos que quando aceleramos é para aumentar as RPM, aumentar a rotação do motor. Quando nós aceleramos é porque queremos potência. E na verdade, quando nós aceleramos todo o cálculo eletrônico do motor, o que está interpretando é uma demanda de torque. E como vocês muito bem sabem, torque não é a mesma coisa que potência. Torque não é a mesma coisa que RPM. Ou seja, por mais que torque, potência e RPM acabam tendo uma relação, não são diretamente proporcionais. Todo motor tem torque, todo motor tem potência, todo motor tem definitivamente uma gama de RPMs onde ele trabalha. Torque é uma medida de força, tanto é que nós utilizamos na oficina o torquímetro, é um braço alavanca para
imprimir uma força. Então, torque é uma medida de força. E isso é o que a unidade de controle eletrônico de motor vai interpretar toda vez que nós pisamos o acelerador. E vai interpretar isso de duas formas. Primeiro é quanto pisamos no acelerador e com que velocidade nós pisamos no acelerador, ok? Que é completamente diferente ao que tínhamos anteriormente com o cabo de aço. Com o cabo de aço era uma relação direta, mecânica, estamos conectados. Agora, com o princípio E-gás, ou seja, gás vem de encher o cilindro de gás, encher o cilindro de ar. E isso, em definitiva, é conseguir o torque depois para o motor. Por isso também muitos chamam de e-torque. E é da parte eletrônica, ou seja, a eletrônica interpreta o que o motorista pisa no acelerador como uma demanda de torque. E como eu falei, isso é válido tanto para um motor gasolina, ou seja, um motor cicloto, ou para um motor a diesel. Exatamente o mesmo conceito. Então vamos ver quais são os elementos que temos dentro do motor, né? Então, para isso vamos nesse próximo slide aqui. Vejam que basicamente vamos trabalhar com três elementos centrais. Por um lado, aqui estamos vendo com o número 1, o pedal do acelerador. O pedal do acelerador, que como vocês já imaginam e sabem, ele deixa de ter esse cabo de aço e passa a ter um potenciômetro. Um potenciômetro que está medindo a posição angular desse acelerador, quanto que a gente está pisando nesse acelerador. Essa informação, sem dúvidas, que atua como, faz o papel de um sensor. Então, o potenciômetro, o pedal do acelerador, passa a ser um dos principais sensores agora da gestão eletrônica. Por outro lado, que está aqui marcada com o número 3, a ECU, a unidade de controle eletrônico do motor. E por outro lado, eu vou ter o famoso corpo de borboleta, que é um corpo de borboleta motorizado, ou seja, que tem um motor elétrico que vai determinar essa posição, esses graus de movimento da borboleta. E também, além desse motor elétrico, nós vamos ter outro sensor aí dentro. Então, esse aqui vai ser um atuador, porque se mexe na borboleta é um atuador, mas ao mesmo tempo também é um sensor. Por quê? Porque vai ter também potenciômetro, geralmente de 2 pistas, para medir o que realmente está acontecendo, ou seja, vem a ordem da central eletrônica, uma vez que a central eletrônica determina quantos graus vai ser a abertura dessa borboleta, ao mesmo tempo, depois tem também aqui um potenciômetro que estará mostrando que realmente aconteceu mecanicamente esse movimento da borboleta da aceleração. Ok? Esses três elementos são os fundamentais para um acelerador eletrônico. Mas é claro que há uma série de informações que também serão levadas em consideração, independentemente de pisar mais ou menos no acelerador. Por exemplo, a temperatura do motor será fundamental. Não adianta, como posso explicar, você dá uma partida pela manhã, o motor está extremamente frio, pisa o acelerador e você quer atingir o máximo de RPMs. Isso vai estar limitado. Quando nós tínhamos o acelerador mecânico, o cabo de aço, eu poderia facilmente estragar o motor, porque eu podia pegar o motor frio, congelado praticamente, e pisar o acelerador no fundo e exigir um motor em uma condição extremamente adversa para as altas rotações, com o motor extremamente frio, e provavelmente ia provocar uma falha no motor. Aqui, a CRPM não é você que vai determinar, é a ECU, é a central eletrônica do motor. E aí, por isso que abri o vídeo falando, uma coisa é o que você quer, o que você pede para a unidade de controle do motor, e outra coisa é o que ela vai te entregar. Outro exemplo claro disso é o seguinte, aqueles carros que a gente queria, gostava tanto de queimar pneu, acelera, levanta a CRPM, está marcha engatada e faz cantar pneu. Agora já não é tão fácil. Por quê? Porque assim como falei da temperatura, outros sensores também têm uma intervenção em decidir quanto é que realmente vai
abrir essa borboleta. Porque, se lembra o que eu estava contando? Pisar no acelerador é uma demanda de torque. Agora, se eu estou pisando no fundo, estou exigindo todo o torque possível desse motor. Como eu falei, pode ser um carro de rua, pode ser um caminhão de 540 cavalos, é a mesma coisa. Estou pedindo todo o torque, 100%. Agora, a unidade de controle do motor, recebendo todas essas informações, ela vai decidir quando, de que forma vai te entregar esse 100% do torque. Então, nesse exemplo hipotético que eu estava falando para vocês, imagina que eu estou parado, o carro está a 0 km por hora, eu exijo todo o torque, enfio o pé na tábua, acelero 100%, esse aqui, o pedal do acelerador, vai no fundo, 100% de atuação. Essa é a minha demanda como motorista. A unidade de controle motor recebe essa informação, mas ao mesmo tempo está recebendo informação, sabe de quê? Das rodas. Quantos quilômetros por hora está? Zero. Está 0 km por hora, então não vou entregar todo o torque agora. Eu vou entregar esse torque gradativamente. É uma decisão da ECU. Não é a gente que manda mais no motor. É a ECU, já faz tempo disso. E o acelerador eletrônico é um exemplo claríssimo. Ok, a partir desse momento começa a mexer a borboleta, aumentando a posição dela, aumentando esse RPM, aumentando a quantidade de ar que entra no motor, aumentando o torque. E assim vai funcionando. Disso aqui vocês vão deduzir também, ah, Diego, então é por isso que existem muitos carros que, principalmente modernos, que você pisa no acelerador e dá esse retardo da aceleração, ou seja, parece que engasga o carro e depois vai sair. É exatamente por isso. E principalmente quando essa calibração de fábrica não está, vamos assim, não é aquela coisa. Então tem veículo que tem mais retardo na aceleração, porque uma coisa é ter o desejo como motorista e outra coisa é que a unidade de controle do motor tem programado para fazer. É ela que manda no motor, não somos nós. Isso já perdimos esse controle. E assim por diante. Às vezes existe também limitações, todas essas limitações de torque é feita pela borboleta. Quando o veículo está com uma falha e às vezes limita a entrega de potência, na verdade está limitando a entrega de torque. O que faz? Não vai abrir até determinados graus, deixa abrir a borboleta. Depois disso você pode pisar o que quiser que não abre. Limita a entrega de torque do motor por um sistema de proteção, porque tem uma falha, porque tem algum problema, ok? Isso, por um lado, é muito bom, porque pode salvar o motor. Um motorista que talvez não tem tanto conhecimento, está diante de um problema de excesso de temperatura, um problema, uma falha determinada, e está programado na ECU limitar o torque, acaba salvando o motor. Então, é importante. Da mesma forma, o tema de limitar o uso do acelerador mais gradativo, para quê? Para a economia. Para a economia e melhorar também emissões. E outro tema importantíssimo que nós vamos ver com relação ao acelerador eletrônico é o seguinte: todos os sistemas que tem hoje em dia nos veículos, que tem uma incidência como assistência de condução, ou seja, seja ABS, ASR, ESP, ou seja, controle de tração, por exemplo, o ESP, que é o controle de estabilidade, o programa de controle de estabilidade, que acaba freando uma roda de um lado, de outro, e consegue recuperar a dirigibilidade do veículo, também tem uma intervenção com o acelerador eletrônico, ou seja, se o veículo está saindo de traseira, freia um lado ou outro, mas o motorista, porque não tem muito domínio, não tem muita perícia ao volante, continua acelerando, aí ele vai tirar um pouco da aceleração. Ou mesmo com esse freio adaptativo, esse freio que evita acidentes também, a mesma coisa, tem sensor, tem radar, vê que o motorista, que o carro vai bater, tem uma intervenção também, reduz um pouco o acelerador. Tem várias funções que agora, que a própria ECU que está fazendo essa intervenção, é possível a partir do acelerador eletrônico, ok? Vamos ver então aqui nesse outro slide um pouco como funciona do ponto de vista eletrônico. Então, por um lado, seguindo a mesma nomenclatura que estávamos na imagem anterior, com o número 1 temos aqui
o acelerador, o pedal do acelerador, que como vocês veem, tem uns conectores, ou tem a sua parte eletrônica com várias pistas, com vários pins de conexão. Obviamente que quem está intermediando aqui com o número 3 é a ECU. Então, como falamos, pedal do acelerador é nosso sensor, a ECU é o cérebro, processa e vai mandar instruções para o atuador, que com o número 2 aqui é o corpo de borboleta. Como vocês podem ver, dentro do corpo de borboleta está aqui com a letra M, está sendo simbolizado, está com aqui o motor elétrico. Então esse motor elétrico vai ter uma alimentação que geralmente, né, na maioria dos veículos, estamos falando na linha leve, vai ser de 12 volts. Então eu vou ter uma alimentação de 12 volts aqui no exemplo. Deixem ver mais perto aqui quais são os pinos. No exemplo aqui está chegando o pino número 3, a alimentação no corpo de borboleta, vindo do pino número 1 da ECU. Isso aqui é simbólico, é um carro de verdade, vai ser só para ter uma ideia. Ok, alimentamos o motor elétrico e depois fecha a negativo, a corrente direta, obviamente, isso aí, corrente contínua, a partir do pino número 6 desse motor, dessa borboleta, e com o número 2 da unidade de controle do motor. Ok, do mesmo jeito eu vou ter aqui TPS1, TPS2. TPS é da sigla do inglês que quer dizer Throttle Position. O Throttle Position quer dizer o posicionamento da borboleta. E nesse caso, já dá para ver que estamos falando que temos 2 sensores TPS. Ou seja, e isso é bastante comum. Tá? Eu diria que todos os veículos que trabalham com acelerador eletrônico estão trabalhando com TPE, 2 pistas, 2 potenciômetros. Geralmente, um está trabalhando com, como falamos assim, que são de 0 a 5 volts, por exemplo, uma tensão de referência, e o outro de 5 a 0, ou seja, trabalha de forma inversa. E sempre vamos ter um ponto onde se cruzam essas 2 tensões e essa vai ser a referência. Trabalhar com um potenciômetro de 2 pistas também é uma redundância, é uma forma também de você ter, em caso de quebrar, queimar ou cortar uma pista, você ter outra pista para poder trabalhar. Na maioria das vezes vai funcionar, vai acender uma luz da avaria, obviamente, mas e vai tirar potência, mas vai conseguir funcionar pelo menos, ok? Então vimos aqui, temos um motor elétrico, 2 pistas, uma alimentação 5 volts DC também, negativo e positivo. Isso aqui geralmente é alimentação para os próprios potenciômetros 1 e 2, e depois, como falamos, o motor elétrico é com 12 volts. 5 volts, a maioria dos sensores utilizam essa tensão como tensão de referência, ok? Do outro lado, aqui o número ao qual está conectado na central eletrônica é simbólico, aqui também não interessa muito agora para o entendimento. Do outro lado, no nosso potenciômetro, no nosso pedal de acelerador, também vamos ter pista 1 e pista 2, tá? Outros 2 TPS. Tá? A mesma história, trabalham em tensões inversas, ou seja, geralmente um de 0 a 5 e outro de 5 a 0, o mais comum. E depois nós temos também os 2 positivos para alimentar, porque são 2 circuitos completamente separados. Tá? Não acabam compartilhando as mesmas conexões de alimentação. Em algum caso pode ser que sim. Tá? E nesse exemplo aqui, 6 pinos, porque são todos os conectores independentes. Ok? Alguns veículos mais modernos estão começando a trabalhar com sinais protocolados. Tá? Sinal protocolado quer dizer que é uma rede de comunicação. Então, quando vamos fazer essa medição aqui, se a gente fala em potenciômetro comum, a gente pode fazer uma medição em resistência. Agora, se vão trabalhar em um veículo que já tem, por exemplo, um protocolo CENT, que é o mais comum utilizar nesse tipo de
de instalação de acelerador eletrônico, já não é possível entrar medindo resistência, porque a maioria das vezes vamos queimar componente. Então, tem que ter muito clara a informação de qual é o tipo de funcionamento, o tipo de alimentação e, portanto, informação técnica com o tipo de sinal que a gente vai poder recolher para medir o correto funcionamento do pedal do acelerador. Outro teste bastante comum que se faz é a partir do scanner. Aqui, olhando o esquema elétrico, eu poderia medir, como estão falando, com multímetro, com osciloscópio, se for um sinal cento, por exemplo, se não com multímetro já estaria para medir diretamente em qualquer um dos componentes, tá? Se está chegando a tensão e se está variando a tensão em função da mudança da resistência. Aqui, no caso, também alimentação do motor elétrico. Mas, como estava falando com o scanner, o que dá para ver são em valores reais, pisando no acelerador, como vai essa curva aumentando, como vai aumentando os graus. Geralmente conseguimos colocar isso em uma função gráfica e a gente consegue ir passo a passo vendo se há uma queda na pista e uma interrupção na pista, que isso é uma falha que pode acontecer, já a função gráfica vai mostrar isso aí. Do mesmo jeito, a gente pode ver isso a partir do potenciômetros do corpo de borboleta. E outra coisa extremamente importante, que isso aqui tem um sincronismo mecânico. A borboleta, o corpo de borboleta tem um posicionamento dela fechada. Quantos graus essa borboleta vai ficar, por exemplo, na marcha lenta? Porque não é 0 grau. Porque se fosse 0 grau, não entra nada de ar. Se não entra nada de ar, o motor não funciona. Então, cada veículo tem um posicionamento dessa borboleta na marcha lenta, que seria o repouso, a abertura mínima dessa borboleta. 3 graus, 4 graus, 6 graus, varia de veículo em veículo. E outra coisa extremamente comum, que vocês que trabalham com mecânica automotiva sabem, é que essas borboletas, ou esse corpo de borboleta, vai acumulando gases, resíduos de blow-by, ou seja, que é resíduos de óleo. Resíduos de óleo vai carbonizando, então esse diâmetro do corpo de borboleta vai formando uma pequena camada, é uma carbonização mais oleosa que fica nessa condição, mas vai fazendo com que a própria central eletrônica aqui, que estamos vendo com o número 3, tenha que mudar um pouquinho. Eu estava trabalhando com 3 graus na marcha lenta, agora que sujou o corpo de borboleta, vou ter que deixar ela um pouquinho mais aberta, 4 graus. E aí vai. E um pouco passa mais tempo, suja mais. 5, 6 graus. Até que chega um momento que essa borboleta não consegue, ou essa central eletrônica já fugiu muito dos parâmetros de correção adaptativos que tem essa borboleta e já não consegue regular muito a marcha lenta, e aí e por isso que muitas oficinas recomendam e fazem isso, e é corretíssimo, a determinados quilômetros, quando vai fazer a revisão, tira a corpo borboleta, limpa, descarboniza, deixa bonitinho, e aí depois tem que fazer um novo ajuste eletrônico com o scanner. Para quê? Para que a central eletrônica do motor reconheça o novo posicionamento da borboleta, que agora está limpa. Então está deixando passar mais ar e tudo mais. E tudo isso em perfeito sincronismo. Pedal, borboleta e unidade de controle motor. Esses três vão trabalhar, esse trio aí vai trabalhar em perfeita harmonia e sincronismo. O mesmo seria refazer o sincronismo se eventualmente eu tenho que, por exemplo, trocar um pedal de acelerador. Também vai ter que ser feito um novo ajuste eletrônico a partir do scanner. Bom, espero que tenham gostado. Era isso que eu queria compartilhar com vocês com relação ao acelerador eletrônico e como ele agora tomou conta do veículo. Não é mais a gente que acelera quando quer, a gente pede para acelerar e a ECU diz quando ela quer, quanto e como que vai acelerar. Beleza, espero que tenha ajudado de alguma forma. Se gostou do conteúdo, coloca aqui, dá seu like e aguardo vocês no próximo vídeo.